Tem uma coisa no novo filme do Homem-Aranha que me deixou pensando bastante na controle de danos, porque no UCM a gente tá vendo uma versão dela que é bem diferente daquela que aparece nas HQs. E não é só uma diferença pequena, tipo, nos quadrinhos eles são bonzinhos. A função da organização praticamente muda. No filme, a controle de danos está disposta a passar por cima de um monte de coisa para conseguir controlar pessoas com poderes. Eles chegam ao ponto de manipular o próprio Homem-Aranha para conseguir colocar as mãos na personagem da Sad Sink e estudar os poderes dela. Quando você coloca isso lado a lado com essas histórias aqui, fica muito estranho. Porque, cara, nessa HQ, a controle de danos está literalmente tentando ajudar o Homem-Aranha. Então eu fui ler essas histórias justamente para entender melhor quem é essa empresa nos quadrinhos. E, sinceramente, eu achei a ideia muito mais interessante do que eu imaginava. Porque a controle de danos não é uma equipe de super-heróis, é uma empresa. E o trabalho deles é lidar com a bagunça que fica depois que os super-heróis terminam de fazer o trabalho deles. E é aí que começa a história. O protagonista dessas histórias é John Potter. E uma coisa que eu gostei bastante é que ele não começa sendo aquele funcionário que sabe tudo. Ele tá chegando na empresa. É um cara novo ali, tentando entender como aquilo funciona. E logo no começo, ele já se depara com uma situação que resume muito bem o tipo de trabalho que ele escolheu. Os Vingadores acabaram de enfrentar um robô gigantesco e conseguiram derrotar o robô. Só que tem um pequeno problema. O robô continua lá, destruído no meio da cidade. E agora alguém precisa tirar aquilo dali. É nesse momento que a gente conhece melhor a controle de danos. Enquanto os heróis já estão seguindo a vida deles, os funcionários da empresa estão chegando para resolver o problema que ficou, e o John está envolvido nisso. Só que tem uma coisa que deixa a situação bem mais interessante. Ele encontra um cara que trabalhava justamente naquele prédio que foi destruído durante aquela confusão. E o cara não está preocupado com quem ganhou a batalha. Ele está preocupado com o próprio emprego, porque o prédio onde ele trabalhava foi destruído, e agora ele não sabe o que vai acontecer com a vida dele. E eu acho que é aqui que a HQ começa a mostrar o que realmente quer fazer. Ela não está interessada só no estrago físico, porque quando um super-herói destrói um prédio, não é só o prédio que desaparece. Tem gente que trabalhava ali, tem gente que perdeu coisa, tem gente que pode perder dinheiro, tem gente que precisa descobrir como vai continuar a própria vida. E a controle de danos precisa lidar com tudo isso. Eles não estão só reconstruindo o prédio. Quando eu comecei a ler, eu imaginava que a controle de danos fosse basicamente uma empresa de construção dentro da Marvel. Tipo, aconteceu uma batalha, eles chegam e consertam tudo. Só que é bem mais complexo que isso. A empresa tem funcionários trabalhando em áreas diferentes. Tem gente cuidando de questões financeiras, tem atendimento, tem gente especializada em ciência e tecnologia, então não é simplesmente caiu um prédio, manda o caminhão vir. Tem toda uma estrutura por trás e que faz sentido, porque pensa no tamanho do problema. Se um herói usa um carro durante uma luta e o carro é destruído, alguém precisa resolver isso. Se uma pessoa perde o lugar onde trabalhava porque um robô caiu em cima do prédio, alguém precisa lidar com as consequências. E em alguns casos, o problema é tão específico que não existe nenhuma solução normal para ele. E é aí que a controle de danos começa a ficar muito interessante. O robô é um ótimo exemplo. Aquele robô gigantesco que os Vingadores destruíram é um exemplo perfeito. O John está envolvido na tentativa de tirar aquilo da cidade, mas simplesmente remover um negócio daquele tamanho não é tão fácil. Então ele trabalha junto com um cientista da própria controle de danos para criar uma solução. E eles desenvolvem um dispositivo capaz de transformar aquele robô em algo muito menor, facilitando o transporte. Eles transformam o robô num carro. Cara, isso é muito a cara da proposta da HQ, porque eles estão usando a ciência e a tecnologia, mas não para construir uma arma nova ou derrotar um vilão. Eles estão usando aquilo para resolver um problema que os super-heróis deixaram. E eu gosto bastante dessa ideia, porque ela coloca o trabalho dessas pessoas em outra perspectiva. O Homem-Aranha pode ter seus poderes, os Vingadores podem ter toda aquela tecnologia, mas a controle de danos também precisa encontrar soluções próprias. Só que o objetivo deles é outro. Eles não estão tentando vencer uma batalha, eles estão tentando fazer a cidade voltar a funcionar. E é aí que a controle de danos acaba ajudando o próprio Homem-Aranha. E isso é uma das coisas que mais chamam a atenção quando você compara com o UCM. Durante uma dessas situações, a controle de danos acaba ajudando o Homem-Aranha. Eles usam justamente os recursos que desenvolveram para resolver o problema e acabam contribuindo para salvar o Peter. Só que o mais engraçado é que o Homem-Aranha não fica lá tratando os caras como se fossem grandes heróis. Não tem aquele momento de vocês salvaram minha vida e muito obrigado. Não, a vida que segue e os funcionários continuam trabalhando. E eu acho isso muito bom porque combina com a proposta. Eles não estão fazendo aquilo para receber reconhecimento. É o trabalho deles. O Homem-Aranha tem uma missão, a controle de danos tem outra. E mesmo que as duas coisas acabem se cruzando, eles continuam sendo uma empresa. E não precisa nem ser uma ameaça gigantesca para controle de danos entrar em ação. Tem uma situação em que o super-herói acaba deixando dois caras presos num poste. O poste fica todo deformado, enrolado nos dois. E agora os funcionários precisam descobrir como tirar os caras dali. E isso é uma coisa que eu acho muito legal nessa HQ, porque é uma situação completamente idiota se você parar para pensar nela fora desse universo. Mas dentro da Marvel faz sentido. Um super-herói estava lutando, usou o ambiente ao redor, a luta acabou, só que ficou um problema.
e agora alguém precisa resolver. Então a Controle de Danos desenvolve um equipamento para conseguir libertar essas pessoas. É esse tipo de coisa que faz você perceber que a empresa praticamente está limpando o rastro deixado pelos super-heróis. Só que eles não fazem isso de qualquer jeito, eles precisam realmente pensar em soluções. E o John começa a entender onde ele foi se meter. E acho que isso também deixa o John Potter bem interessante, porque ele está entrando naquele emprego agora. Então ele ainda está descobrindo que aquilo não é um trabalho normal. Ele está conhecendo os funcionários, entendendo como a empresa funciona e ao mesmo tempo está sendo colocado no meio dessas situações absurdas. Só que ele não reage como um super-herói, ele reage como um trabalhador. Ele precisa conversar com as pessoas, precisa resolver as questões da empresa, precisa pensar em dinheiro e precisa pensar em soluções. E isso aproxima muito o personagem do leitor, porque no fim das contas ele é só um cara trabalhando. A diferença é que o escritório dele fica no meio de um universo onde o Homem-Aranha pode aparecer a qualquer momento. E é aí que a HQ fica mais humana. Porque, cara, se você tirar os super-heróis dessa história, sobra uma coisa bem mais simples. É uma história sobre trabalho. Tem funcionário novo, tem gente preocupada com o emprego, tem problema financeiro, tem cliente, tem negociação. E tem gente tentando resolver uma situação complicada sem transformar tudo numa briga. Só que a Marvel coloca isso dentro de um universo completamente absurdo. E eu acho que essa é a grande sacada da Controle de Danos. Ela mostra a Marvel por uma perspectiva que normalmente fica escondida. A gente está acostumado a acompanhar o herói durante a batalha. Aqui você começa a acompanhar quem precisa lidar com aquilo depois. Isso muda completamente a forma como você olha para aquelas batalhas. Porque quando você vê o Homem-Aranha usando um carro durante uma luta, você normalmente pensa na cena como parte da ação. Mas nessa HQ você começa a pensar, tá, mas esse carro era de quem? E alguém vai ter que resolver isso. E o segundo capítulo deixa essa ideia ainda mais interessante, porque a Controle de Danos não trabalha só com super-heróis, ela também pode acabar lidando com os super-vilões. E aí aparece o Doutor Destino. Só que não é o Doutor Destino daquela história em que ele tá tentando conquistar o mundo. A situação aqui é muito mais engraçada. Ele tá devendo dinheiro pra Controle de Danos, então a empresa precisa ir atrás dele. Cara, pensa no absurdo disso. Você trabalha numa empresa de serviços e seu cliente tá devendo. Até é normal. Só que o seu cliente é o Doutor Destino. Então você precisa conversar com um dos maiores vilões da Marvel para cobrar uma dívida. E é justamente essa situação que mostra como a Controle de Danos funciona. Eles não estão pensando que esse cara é um vilão e que tem que derrotá-lo. A preocupação deles é que ele está devendo. É uma relação completamente comercial. E isso deixa a organização muito mais interessante, porque os super-heróis e super-vilões que normalmente estão em lados completamente opostos acabam ocupando praticamente o mesmo lugar para a empresa. Eles são clientes. E tem uma situação até bem interessante, em que a Controle de Danos interrompe temporariamente o serviço do Doutor Destino até que ele se comprometa a pagar. E aí manda um funcionário, junto com um estagiário, que implorou para ir, inclusive, manda eles irem negociar com o Doutor Destino. Chegando lá, eles negociam com o Doutor Destino. O Doutor Destino é completamente aberto à negociação e, inclusive, gosta do funcionário da Controle de Danos e oferece um emprego para o funcionário trabalhar para ele. Só que o funcionário acaba recusando, quer continuar na Controle de Danos, enfim. Mas o Doutor Destino se compromete a pagar, assina um cheque e a Controle de Danos avisa os funcionários para voltar a prestar o serviço que estava incompleto do Doutor Destino, porque agora ele se comprometeu a pagar. Então, para você perceber que é uma relação completamente empresa-cliente. Não tem essa de ele é um super vilão ou ele é um super-herói. São clientes, é uma empresa funcionando ali. E, mano, isso é muito diferente do CM. Agora sim dá pra voltar pro CM, porque depois de entender como a Controle de Danos funciona nessas histórias, a versão do filme fica mais estranha, muito mais. E eu acho que essa mudança não apareceu do nada. Em Capitão América Guerra Civil, já existe aquela discussão sobre o estrago que os heróis estão causando. Depois do que aconteceu em Nova York e em outros lugares, os governos começam a questionar até que ponto essas pessoas podem simplesmente sair por aí usando seus poderes sem nenhum tipo de consequência. E daí surge aqueles acordos de Sokovia. A ideia é basicamente colocar os super-humanos sob algum tipo de controle. E olhando para isso agora, dá para entender como o CM foi construindo aos poucos essa preocupação. Só que a Controle de Danos acaba seguindo um caminho muito mais extremo. No novo filme do Homem-Aranha, a empresa quer controlar os poderes, porque no filme a Controle de Danos não está tentando só consertar o estrago depois que alguma coisa acontece. Ela quer entender os poderes das pessoas, quer controlar essas pessoas. E está disposta a fazer coisas bem pesadas para conseguir isso. A situação da Jean Grey deixa isso muito claro. Eles não chegam e conversam simplesmente. Eles manipulam o Homem-Aranha para que ele ajude a encontrar a Jean Grey. E a situação já até chegou ao ponto em que eles manteram a irmã da Jean Grey presa e usaram aquilo para estudar os poderes que querem explorar. E depois fazem isso com a própria Jean Grey. Ou seja, a lógica muda completamente. Na HQ, o John Potter está tentando encontrar uma maneira de ajudar o Homem-Aranha. No filme, a Controle de Danos engana o Homem-Aranha para conseguir chegar até outra pessoa. É uma inversão muito grande. E eu acho que fica ainda mais estranho, porque o nome continua sendo o mesmo. Você olha e pensa, cara, essa é a mesma organização? Porque a proposta é quase o contrário. Nas HQs eles lidam com o problema.
Na história do John Potter, se um herói destrói alguma coisa, a empresa tenta resolver. Se alguém perde alguma coisa por causa da batalha, eles tentam lidar com as consequências. Se aparece um problema que ninguém sabe como resolver, eles desenvolvem uma tecnologia. Se um cliente está devendo, eles vão cobrar. E o cliente pode ser herói ou um vilão. É uma empresa. No UCM, a lógica passa a ser muito mais como a gente controla essas pessoas antes que elas causem outro problema. E aqui começa a surgir uma organização muito mais perigosa, porque controlar alguém já é uma coisa complicada. Agora imagine uma empresa que tem recursos, tecnologia e acesso a pessoas superpoderosas, e decide que pode fazer praticamente qualquer coisa para estudar esses poderes. É completamente diferente daquilo que a gente está vendo na HQ. Mas tem uma ressalva importante. Agora eu não quero passar a ideia de que existe uma regra dizendo que a controle de danos dos quadrinhos é sempre boa, porque não é assim que funciona. A Marvel tem várias histórias, várias fases e tem várias interpretações de personagens. Então podem existir outras versões que a controle de danos tem uma postura muito mais sombria ou até que funcione como um antagonista. O ponto desse vídeo é essa versão que a gente está vendo nessas histórias. É uma maneira muito diferente de mostrar a Marvel. Você tira um pouco daquele negócio de quem é o mais poderoso e começa a olhar para as pessoas que vivem nesse universo. E sinceramente eu acho isso muito mais interessante do que parece à primeira vista. Porque o universo Marvel fica muito maior quando você começa a pensar no que acontece fora das batalhas. Então, quando eu olho para a controle de danos das HQs e comparo com a versão do CM, não acho que seja simplesmente uma questão de uma ser boa e outra ser ruim. Acho que a função da organização mudou. E talvez seja justamente isso que eu mais gosto nela. Porque enquanto o Homem-Aranha tá preocupado em derrotar o vilão, o John Potter tá preocupado em descobrir como tirar um robô gigante do meio da cidade. E no fim das contas, alguém tinha que fazer isso, né? E se você também achou interessante como funciona a controle de danos nessa HQ, deixa o like e se inscreve no canal para eu trazer outras histórias e outras curiosidades que você talvez ainda não conheça e que você vai gostar de conhecer. Eu já fiz 2 HQs narradas aqui no canal, uma contando a história de como um garoto pobre se tornou um dos maiores vilões da Marvel, se tornando assim o Doutor Destino. E também já fiz uma falando o que aconteceria se o Homem-Aranha nunca tivesse abandonado o simbionte e permanecesse usando seu traje negro. As 2 estarão aparecendo na tela do vídeo, para você clicar e assistir e dar uma conferida, tenho certeza que você vai gostar. Demais é isso, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!